Olá, gente amiga, como vão? Espero que todos estejam bem. Ou, pelo menos, se levando, como a gente costuma dizer. Vamos mais um passo dentro do discurso de Estevão, o discurso de sua defesa, né? E hoje, então, os versículos 35 a 38, continuando aquela história de Moisés, o povo de Israel, né? Então, para contextualizar um pouquinho. Está escrito assim: é Estevão falando para o pessoal do Sinédrio. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras: quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, do povo de Israel, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Então Moisés, que se era um fugitivo, que foi se esconder lá em Midian, acabou sendo chamado por Deus para ser o libertador do povo do Egito. Interessante, né? Moisés tinha 40 anos quando se envolveu naquela briga, naquela disputa, que acabou num assassinato, depois na fuga dele. 40 anos ele ficou em Midian, quando foi chamado para voltar ao Egito. E 40 anos ele vai caminhar com o povo pelo deserto, acampando, parando, caminhando e assim por diante. Vejam que é uma vida e tanto. Então, o libertador é sempre alguém que é destacado pelos seus feitos. Ou seja, alguém que fez um bem, alguém que fez algo excepcional, alguém que trouxe, né, uma confiança, uma esperança, até mesmo uma salvação. No caso deles lá, da escravidão no Egito. Então vejam que também Moisés foi um instrumento. Se você ler com detalhes a história de Moisés, você vai ver lá em Êxodo, né, você vai ver que ele não estava tão de boa assim para ser o libertador, né? Ele deu desculpas para Deus, que ele não servia para isso, não sabia falar direito, mas até que não teve jeito e teve que ir mesmo. Bem, talvez nós não somos chamados para sermos libertadores de um povo escravizado, mas podemos ser libertadores, ou seja, aqueles que ajudam pessoas a se libertar de determinadas situações da vida que podem ser, muitas vezes, um peso, um fardo. As pessoas ficam entristecidas, outras entram em depressão, outras ficam rancorosas, ficam violentas, né? Às vezes a gente pode ser um libertador para a vida destas pessoas. Talvez Deus nos coloque pessoas em nossa vida com a qual vamos conviver, e nem sempre é fácil, para proporcionar, quem sabe, uma libertação de alguma coisa no seu viver. É uma missão extremamente significativa e abençoada. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, somos gratos porque liberdade é algo precioso. E quando falamos em liberdade, não falamos apenas em liberdade no sentido político, de um país, de um povo, mas estamos falando também das tantas libertações que precisamos nas nossas vidas, emocional, espiritual, material. Há tantas coisas que nos amarram, que nos prendem, que não nos deixam ser felizes. Então, Senhor, obrigado pelas pessoas que Tu nos envias, que nos ajudam a ver isto e lutar contra isto.
E também obrigado quando tu nos chamas para esta tarefa. Que possamos ter consciência de que isso, Pai, é uma dádiva tua. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, gente amiga, vocês devem ter percebido nesses últimos tempos que o nosso programa de vez em quando dá umas travadinhas, não é verdade? Eu não tenho uma justificativa para isso, mas é bem provável que o meu notebook aqui está ficando muito ultrapassado, essas coisas vão... Nem lembro mais quantos anos eu tenho esse, e obviamente que ele vai ficando superado, né, pelos novos. E talvez isso esteja prejudicando. No momento eu não tenho condições, né, de trocar de aparelho, então nós vamos usando as ferramentas que temos. E eu sou muito grato por elas também. Estamos aí numa sexta-feira, vem aí o fim de semana, último fim de semana antes do Natal. Então, desde já, um abençoado fim de semana. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez. Um forte abraço a todos, fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá então. Tchau, tchau.